Alguns jogadores não têm explicação. Alguns jogadores foram tão grandes no futebol que até hoje, quando chegam em um lugar, ninguém consegue tirar os olhos deles. E alguns jogadores transformaram clubes grandes em potências. Tudo isso pode ser falado dele, Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, ou Zico, o maior ídolo disparado da história do Flamengo. Um jogador que até hoje desperta emoção em várias gerações de jogadores. Veja o que Vampeta disse sobre ele. Pelé, Zico, Romário. Mas você acha que o futebol do Zico é comparável ao do Pelé? É. Pode perguntar pro Rivelino, Dirceu Lopes, todo mundo, todos respeitam, todos. Romário tem treta com ele, Zico ou você? Eu. Por causa da Copa do Mundo só. Zico pra você é melhor que o Romário. Melhor que todos. Zico, sem dúvidas, está em uma prateleira de jogador muito acima de qualquer outra dos jogadores atuais do Brasil. Um meio-campista completo. Sim, ele era completo. Zico marcava faltas, tinha visão de jogo comparada a Johan Cruyff, posicionamento em campo igual a Pirlo, velocidade comparada a Ronaldo Fenômeno e passe igual a Kroos. Driblava como se não fosse nada e tinha a mesma classe genial de Diego Maradona. O que Zico fazia em campo era coisa de outro mundo. Quando aquele Flamengo da década de 80 ia até o Pacaembu com mais de 120 mil torcedores abarrotados no estádio, no momento que Zico entrava em campo, ambas as torcidas o aplaudiam. Não importava quem era o rival, muitos iam até lá para verem o Galinho jogar. Porque Zico não era um jogador que ficava parado dentro de campo, esperando a bola. Ele era um jogador cerebral, ativo e que fazia o Flamengo jogar. Fazia o Flamengo ir para cima dos seus adversários com ferocidade. Eu só tenho a camisa de um jogador na minha casa, Zico. Ele foi a referência do camisa 10, disse Neto, ídolo do Corinthians. Eu sou o rei, mas se tiver de citar um príncipe, Zico, comentou Pelé. Zico foi o maior jogador da minha geração, disse Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama. Esses depoimentos dizem muito sobre um jogador que dentro de campo dispensa comentários. Eu sei que muitos não conhecem a categoria do Galinho, mas saiba que Marcelinho Carioca já disse que em cobranças de falta, Zico era incomparável, e era mesmo, cada uma melhor que a outra. Ele deu um Mundial de Clubes ao Flamengo em um jogo que o time carioca colocou o Liverpool na roda. Em um jogo que o mundo parou para ver o melhor jogador do mundo na época jogar e amassar o time inglês. Mas saiba que Zico teve um grande rival, seu joelho. Depois dessa lesão, sua velocidade nunca mais foi a mesma. Depois dessa lesão, todos pensaram que ele tinha acabado. Mas ele voltou de uma forma que ninguém esperava. O que será que aconteceu com Zico depois de sua lesão? Ele mesmo vai responder essa pergunta ao término do vídeo. Antes de continuar com a história do Galinho, deixe seu like no vídeo e seu hypar para ajudar na divulgação do conteúdo. E se você realmente gostar do canal e quiser ajudar mais, se torne membro. Agora, vamos para o vídeo. No coração da zona norte do Rio de Janeiro, em um bairro chamado Quintino Bocaiúva, nascia em 3 de março de 1953 um garoto franzino, de voz tímida e pernas finas, com um brilho no olhar que já denunciava o futuro. Ainda pequeno, antes mesmo de completar 5 anos, Zico já demonstrava um fascínio quase místico pela bola. Enquanto os outros meninos da rua corriam em direção a ela, ele conduzia a bola com inteligência, instinto e uma fome incomum para fazer gols. Sua família era apaixonada por futebol e rubro-negra de alma. Ali no terreiro da vida simples, nasceu o embrião do que viria a ser o maior camisa 10 da história do Flamengo. Zico cresceu num lar onde o futebol era a conversa de todas as refeições. Seu irmão Edu, que já era jogador profissional, virou referência e inspiração. Mas Arthur não queria apenas seguir os passos do irmão, queria superar todos os limites. Aos 7 anos, já encantava nos campos de terra batida da rua São Francisco Xavier. Na pelada da esquina, o garoto era chamado de Pelé Branco, não por vaidade, mas por puro talento. Quando jogava, o tempo parecia parar. A bola grudava no pé
e os moleques mais velhos se curvavam ao talento precoce daquele menino magricelo que parecia ter nascido para reescrever a história do futebol brasileiro. Na sua família, todos o chamavam de Artuzinho. À medida que o tempo foi passando, seus amigos foram encurtando para Zinho, até que chegou em Zico. Assim, seu apelido se tornou sua marca registrada por todo o resto de sua carreira. Com 14 anos, ele já era requisitado para disputar torneios por outras equipes vizinhas. Um belo dia, Zico disputou uma partida no River Tênis Clube, atual River Futebol Clube, e teve na plateia o radialista Celso Garcia. A ideia era Celso se encontrar com um pequeno jogador e levá-lo ao Flamengo. A tática deu certo, ele simplesmente detonou e marcou 10 dos 14 gols do seu time na vitória por 14-4. A atuação do garoto logo o levou para a escolinha do time da Gávea. Em 1967, o tão sonhado momento chegou. Aos 14 anos, depois de se destacar no Juventude de Quintino, Arthur foi levado para um teste no Flamengo. O coração batia acelerado, a camisa era pesada, mítica, e ali, naquele campo da Gávea, o garoto que encantava nas ruas do subúrbio começou a sua verdadeira saga. Não foi apenas mais um entre centenas de garotos. Zico brilhou. Com dribles desconcertantes e uma leitura de jogo absurda, ele deixou todos de boca aberta. Era como se o destino sorrisse e dissesse: esse é o escolhido. Foi aprovado, é claro, mas aquele dia foi só o começo. A partir dali, o moleque franzino de Quintino estava oficialmente trilhando o caminho para se tornar uma lenda. Mesmo com toda a habilidade, Zico enfrentou dificuldades físicas. Era pequeno, magro, frágil e muitos duvidavam se ele aguentaria o ritmo do futebol profissional. Mas foi aí que o mito começou a ser forjado. Sob a orientação do preparador físico José Roberto, iniciou um treinamento especial que mudaria tudo. Foram meses de foco, disciplina e superação. A cada dia, ele se fortalecia, sem nunca perder sua essência, o toque refinado, a visão absurda de jogo e a obsessão por aprender. A bola continuava sendo sua melhor amiga, e agora seu corpo finalmente acompanhava sua genialidade. Ele estreou em 1971 pelo Flamengo, em um empate em 1-1 contra o Bahia, e fez um gol nesse jogo, mostrando para os flamenguistas que um dia ele poderia assumir a função de camisa 10 do time, que na época pertencia a Dorval ou Dadá Maravilha. A virada aconteceu oficialmente durante o Torneio do Povo, em 28 de janeiro de 1974, em Minas Gerais. Zico entrou de vez no time principal, demonstrando técnica apurada, dribles envolventes e visão de jogo, elementos que se tornariam sua marca registrada. Durante aquele ano, vestiu a camisa 10 em 36 jogos disputados como titular e converteu-se no batedor oficial de pênaltis, com gol decisivo em clássicos e no Campeonato Brasileiro, tornando-se artilheiro do Flamengo em 1974. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca com Zico fazendo 18 gols e sendo um monstro em campo. Nesse mesmo ano, o Flamengo fez um amistoso contra o Corinthians, intitulado Encontro das Nações. De um lado, Rivelino, o maior craque do time paulista, que no mesmo ano iria embora do clube, e do outro, um garoto ousado, que desfilava no meio de campo do Urubu. O Flamengo enfiou 5-1 numa vitória épica. Já campeão estadual, em 72, o Galinho de Quintino venceu o Carioca de 74 e brilhou no Campeonato Brasileiro, vencido pelo rival Vasco, quando ganhou a bola de ouro da revista Placar de melhor jogador do torneio. Inclusive, ele recebeu seu segundo apelido, Galinho de Quintino. Isso porque ele sempre foi um jogador leve e com pouco corpo, muito parecido com o Galo, e Quintino foi o bairro que nasceu. Nesse mesmo ano, outro grande jogador dessa geração flamenguista subiria da base, de forma meteórica. Estou falando do Maestro Júnior, que sem dúvidas foi um dos maiores laterais esquerdos do Brasil. Ele mais parecia um meio-campista que atuava na lateral, dava cadência ao jogo e conseguia dar passes lindos, dignos de camisa 10. Mas naquele momento, Zico já desfilava ao seu lado. Em 1976, o Vasco enfrentou o Fla pelo Carioca. Lembrando que na época, os estaduais eram os grandes campeonatos, com mais de 174 mil pessoas no estádio, recorde. Isso dava a dimensão da paixão de ambas as torcidas que faziam do Maraca
não um estádio, mas um caldeirão pegando fogo. O Mengão dominou o rival com gênio e raça, venceu o jogo por 3-1. O nome da partida? Zico. Ele fez 2 gols e calou esse Vasco aí. Em 1978, Zico venceu novamente um campeonato carioca, numa das decisões mais icônicas da história do futebol carioca. A final, novamente contra o Vasco, disputada em 3 de dezembro, ficou marcada pelo famoso gol de Rodinelli aos 41 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado por Zico, cabeçada do zagueiro que entrou para sempre no imaginário rubro-negro. O título coroou uma campanha de superação e união do elenco, em que a torcida passou a falar do Pacto da Vitória, uma promessa entre jogadores de que venceriam um campeonato custe o que custasse. Esse foi o início simbólico da era dourada do clube. Zico foi o artilheiro da competição com 19 gols. Era o início do tricampeonato estadual que o clube venceria em 78 e 79. O Galinho se consagrava como craque do time, apresentando um futebol magnífico e impecável, recheado de gols e passes perfeitos, além de gols de falta magistrais. Suas atuações renderam a convocação para a Copa do Mundo de 78 na Argentina. O jogador não teve o espaço que merecia por conta da interferência do comando da CBD, atual CBF, o que ocasionou a escalação de Jorge Mendonça no lugar do Galinho, que entrou no decorrer de algumas partidas. Contra o Peru, Zico fez seu primeiro gol em Copas, de pênalti, porém o Brasil não conseguiu o título e teve de se contentar com o 3º lugar e o título de campeão moral. Alcunha que Cláudio Coutinho deu à participação do país por conta da suposta marmelada em um jogo da anfitriã Argentina contra o Peru. No ano seguinte, ele se tornou uma estrela. Venceu mais um carioca, jogando tudo e mais um pouco, com 245 gols na carreira e apenas 26 anos. Naquele momento, o Brasil e o mundo via o auge de Zico. O mundo sim, porque foi realizado um troféu amistoso entre Europa e Brasil, chamado Ramon de Carranza. Nessa disputa, o Flamengo venceu o Barcelona de Neeskens e Simonsen por 2-1, e o Galinho deixou o seu dentro da rede, mostrando ao mundo a qualidade do jogador vindo de Quintino. Porém, o que ninguém sabia era que aquele Flamengo se tornaria uma potência, se tornaria uma seleção. Em 1980, a era Zico seria declarada. O time carioca montou um elenco com Adílio, Andrade, Leandro, Júnior, Tita, Moser e Nunes, além, claro, do craque Zico. O rubro-negro dava show com a bola nos pés, era algo magnífico. Por isso, tantos jogadores dizem que admiravam o Galinho. Foi nessa época que o Urubu encantou todo o Brasil. Estou falando de um time que ia até São Paulo e confrontava o Corinthians, até o Sul enfrentava o Grêmio, voltava para Minas e não abaixava a cabeça para o Atlético Mineiro. Estou falando de um time que arrastava multidões para os verem jogar. Jogar um futebol envolvente que mais parecia sonho. Um time que moldou o estilo Flamengo de ser. Sim, depois desse time aí, não bastava só vencer. Era preciso convencer. Era preciso encantar e dar show. Porque o futebol não é só bola na rede. O futebol é arte. E uma coisa eu te garanto, se o futebol fosse apenas tática e jogadores decisivos, as crianças não se importariam com o jogo, porque o que as encanta é isso aí. E essas crianças se tornam os craques do futuro, que fazem uma nova geração se encantar pelo esporte e querer seguir carreira. Se encantar por esse esporte magnífico e querer seguir carreira. Esse time fazia o que queria. Naquele ano, o time carioca comemorou pela primeira vez o título de campeão brasileiro, ao bater o fortíssimo Atlético Mineiro na final por 3-2 na partida decisiva no Maracanã. Zico foi o artilheiro com 21 gols e ajudou o time a conseguir o passaporte para disputar pela primeira vez a Copa Libertadores. Na glória eterna, Zico foi o artilheiro com 11 gols e levou o Mengo até a final, e no Maraca fez 2 gols em cima do Cobreloa. No segundo jogo, o Cobreloa apertou e venceu por 1-0. Mas em uma disputa de 2 jogos, o melhor sempre vence. E na terceira partida,
Novamente o Galo fez 2 gols, sendo o segundo um golaço de falta, marca registrada do camisa 10, uma vitória se impondo que dava ao Urubu a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Antes de disputar o Mundial Interclubes contra o Liverpool, o Flamengo venceu o Campeonato Carioca de 81 ao bater o Vasco em uma espécie de treino por 2-1. O mais saboroso daquela conquista foi a goleada por 6-0 para cima do Botafogo, vingando a derrota sofrida pelo adversário pelo mesmo placar em 72. No Mundial, o Liverpool. Porém, nos últimos 8 anos, o time inglês havia vencido 5 Premier Leagues, uma Copa da UEFA e 3 Champions League. Sim, um time desses tem que ter respeito. Sem dúvidas, o Liverpool era o melhor clube na época, mas eles encarariam outro time lendário que mostraria não só a eles, mas ao mundo que o futebol brasileiro também podia competir com qualquer um. Em Tóquio, as duas potências se enfrentaram e o mundo parou para os verem jogar. No Brasil, Galvão Bueno narrava o jogo e ele e nenhum outro brasileiro esperava o que estava para acontecer. Basicamente, o meio de campo flamenguista era um rolo compressor, acabou com os ingleses e os colocou na roda para sambar, fez deles gato e sapato com uma atuação mágica de Zico e de todo o time rubro-negro. O Flamengo enfiou 3-0 no Liverpool e essa vitória deu brecha para a criação da principal música da torcida do Flamengo até hoje. Era o apogeu. O Flamengo era o campeão do mundo. Era também o primeiro e até hoje único carioca a vencer um título mundial. Zico foi eleito o melhor jogador da decisão e os ingleses, que haviam dito que não conheciam o Flamengo, acabaram conhecendo na marra o clube brasileiro. Dizem ainda que durante a partida, o goleiro do time inglês teria dito a seguinte frase para o zagueiro e capitão Phil Thompson: "Joga o Zico pra longe, Thompson. Joga o Zico pra longe, em nome de Deus." Após o Mundial, já em 82, o Flamengo veio com tudo para vencer o Campeonato Brasileiro e assim fez. Venceu o jogo decisivo contra o então campeão Grêmio, com gol do centroavante Nunes e passe de Zico. Ele estava tão bem que todos já sabiam que ele seria convocado para a Copa do Mundo da Espanha. E assim ele foi. Ele e esses jogadores aí. A seleção de 82 foi uma das seleções mais espetaculares da história do futebol, treinada por um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, Tele Santana. Só sente os nomes dos jogadores do meio de campo: Zico, Sócrates, Falcão e Toninho Cerezo. No ataque, Roberto Dinamite, Éder Aleixo, Serginho Chulapa, Paulo Isidório e Dirceu. Já na defesa, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Que timaço! Uma seleção digna de uma potência que era o Brasil. Na época, já tínhamos 3 estrelas no peito e somente nós lutávamos pelo tetra. Na sua opinião, qual foi a melhor seleção? A de 82 ou a de 70? Diga aqui nos comentários. A seleção jogava o futebol arte. Quando nós pensamos em Brasil, o país do futebol, muito vem dessa seleção que jogava o fino da bola, com muita troca de passe, entendimento de bola e pressão absurda em cima do adversário. Na fase de grupos, o Brasil foi dominante, com Zico marcando 4 gols, se classificando em primeiro lugar. Na segunda fase da competição, eram feitos novos grupos com as seleções que haviam passado. O Brasil caiu no seguinte grupo: a Argentina, então campeã do mundo, e Itália, uma das seleções mais fortes da época. No primeiro jogo, contra a Argentina, o Brasil fez bonito, com um 3-1 sobre os hermanos, mas contra a Itália, o pragmatismo venceu a arte, 3-2 para os italianos, e o mundo via a genialidade sendo destruída pela coletividade defensiva. Na volta para casa, Zico não conseguiu ajudar o Flamengo a conquistar o bi da Libertadores e perderam o Carioca para o Vasco. Em 1983, Zico voltou a jogar o fino da bola e conduziu o Flamengo ao 3º título brasileiro, igualando o feito do Internacional da década de 70, então o maior campeão nacional.
Zico foi mais uma vez decisivo, marcando o primeiro dos 3 gols do Flamengo na vitória por 3-0 sobre o Santos na grande decisão, com um recorde de público em uma só partida na história do Campeonato Brasileiro, 155.253 torcedores, que cantaram, vibraram e se deliciaram com o ápice de Zico e o Flamengo. Porém, aquela seria a última partida do Galinho, que estava de malas prontas para a Itália. Você sabe me dizer o que fez Zico sair do clube do coração? Infelizmente, o vídeo já está muito longo. Caso queira descobrir o final da história de Zico, comente Galinho e eu mostrarei como ele se tornou uma lenda na Itália, conquistou o coração dos japoneses e fez os flamenguistas enlouquecerem ainda mais. Tudo isso depois de sua lesão no joelho, que quase o fez parar de jogar bola. O que achou do vídeo? Deixe seu like se gostou e aproveite e mande para um amigo seu. Um especial abraço para Antônio Alecrim, primeiro membro do canal. Agradeço de coração pela ajuda. Te espero neste vídeo aqui do lado, hein? Obrigado a todos e fui!